Olá, queridos amigos e amigas do canal Devocional da Esperança. Antes de mergulharmos em todos os momentos enriquecedores que vamos compartilhar hoje, gostaria de fazer um pedido especial a todos vocês. Não apenas se inscrevam aqui no nosso canal, mas também deixem seu like e ativem o sininho de notificações. Dessa forma, você não se tornará apenas um espectador, mas uma parte ativa e essencial da nossa comunidade unida, que busca esperança e inspiração em meio a todos os desafios diários que enfrentamos. Suas ações, mesmo que pareçam pequenas, têm um impacto monumental, ajudando a espalhar essa esperança vital que todos nós precisamos, especialmente em tempos de incerteza e turbulência que o mundo vive. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema que é de suma importância e que reflete algo que realmente toca as nossas vidas, tanto no dia a dia quanto em um nível espiritual profundo. A esperança em 1 Coríntios 10:13. Como lidar com as tentações do dia a dia com a ajuda de Deus? É inegável que todos nós enfrentamos tentações sob diferentes formas e em variados momentos da nossa vida. Elas podem surgir de interações casuais que tomam rumos inesperados, de pressões sociais que nos direcionam a ações que não são as que almejamos, ou até mesmo por causa de circunstâncias difíceis e inusitadas que testam nossa força e convicção. As tentações têm o potencial de nos levar a decisões impensadas, afastando-nos do nosso verdadeiro propósito espiritual e do caminho que Deus tem planejado para nós. No entanto, a boa notícia é que a palavra de Deus está repleta de esperança e oferece orientações claras sobre como podemos enfrentar esses desafios que frequentemente parecem intransponíveis. Em 1 Coríntios 10:13, encontramos uma promessa poderosa e consoladora que nos fornece um alicerce de fé e coragem. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos lembra que as tentações que enfrentamos fazem parte da experiência humana. Nenhum de nós está isento de passar por provações. A verdadeira beleza desse versículo, no entanto, está na promessa firme de que Deus é fiel e que nunca nos deixará confrontar uma tentação que não possamos suportar. Essa certeza maravilhosa nos inspira a olhar para as dificuldades que encontramos não apenas como fardos pesados, mas, sobretudo, como oportunidades valiosas de crescimento na nossa fé e resiliência espiritual. Neste vídeo, vamos embarcar juntos em uma reflexão profunda sobre como aplicar essa verdade poderosa na nossa vida diária. Discutiremos dicas práticas que podem nos auxiliar a resistir às tentações e também a buscar, de forma ativa, a ajuda de Deus. Ao longo deste conteúdo, exploraremos maneiras concretas de fortalecer nossa conexão espiritual, criar um ambiente favorável que nos auxilie a superar desafios e, o que é ainda mais vital, como podemos contar com a presença de Deus de maneira consciente e ativa em momentos de fraqueza e vulnerabilidade, pois são nesses momentos que nossa fé é verdadeiramente testada. Portanto, se você se encontra em meio a dificuldades que parecem enormes, ou se as tentações parecem estar te envolvendo e afastando de seus objetivos espirituais e da sua paz interior, eu te peço que permaneça comigo até o final. Juntos, vamos descobrir como a esperança e a ajuda divina podem realmente nos guiar em nossa jornada. E será que você já parou para pensar como cada um de nós pode encontrar força nas verdades de Deus e nas práticas que nos aproximam dele? Vamos explorar isso juntos. Preparados? Então, iniciemos essa profunda e iluminadora jornada sobre como lidar com as tentações e fortalecer nossa fé através da palavra de Deus, pois há muito a aprender e muitas verdades a descobrir. Neste momento, vamos nos aprofundar ainda mais na temática que é essencial para todos nós: as tentações. Afinal, são experiências que todos nós enfrentamos diariamente em nossa caminhada de vida.
O versículo de 1 Coríntios 10,13 se torna tanto um desafio quanto uma fonte de encorajamento, trazendo esperança em relação a essa complexidade presente na vida cristã. Esta passagem divina nos ensina que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis. É um trecho que não deve ser apenas decorado, mas vivido em nossa realidade. É importante perceber que essa afirmação é profundamente encorajadora, porque nos lembra da universalidade das nossas lutas espirituais. Todos nós carregamos nossas batidas diárias, e Deus, em sua infinita e soberana sabedoria, nos conhece intimamente. Ele sabe até onde podemos ir e decide nos oferecer o amparo e o auxílio que tanto precisamos. Este ensinamento funciona como um lembrete renovador da sua fidelidade em momentos desafiadores, agindo como uma âncora firme e duradoura quando as tempestades da vida se tornam intensas e turbulentas. Podemos notar que essas dificuldades fazem parte da experiência humana e têm um papel pedagógico, já que nos ensinam a depender de Deus a cada dia que passa. Encarar as tentações pode parecer um processo desafiador, mas, ao mesmo tempo, receber a orientação divina é uma forma poderosa de cultivar uma fé resiliente e duradoura. E além de geralmente desafiadoras, as tentações também podem servir como oportunidades de reflexão pessoal e crescimento espiritual. É vital que, ao lidarmos com essas tentações, percebamos que elas não são apenas testes de nossa força, mas também de nossa fidelidade e persistência. Uma questão que devemos nos fazer é: o que podemos fazer de maneira sábia e consciente para encontrar conforto e força nesse recurso incrível que Deus se prontifica a nos oferecer? O primeiro passo nesse entendimento é reconhecer que Deus é a nossa fonte de ajuda. Com Ele ao nosso lado, tornamo-nos capazes de lidar com as provações que nos cercam. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras, podemos descobrir que os santos do passado também enfrentaram suas lutas e venceram. Assim, vamos juntos descobrir mais sobre como aplicar esse conhecimento precioso em nossas vidas diárias e transformar desafios em oportunidades de fortalecimento da nossa fé, permitindo que a luz divina brilhe em nossos corações e nos ilumine em nossa caminhada. Quando falamos sobre as tentações, é imprescindível que compreendamos que elas podem se manifestar de diversas formas e influências, pressões sociais, desejos pessoais que colidem entre si e até mesmo circunstâncias desafiadoras que marcam nossas vidas de maneira intensa. Sabemos, por experiência própria, que tais situações podem ser desgastantes. Porém, precisamos urgentemente buscar a ajuda de Deus constantemente para que consigamos resistir de forma efetiva. Mas, como podemos, com sagacidade e discernimento, resistir a essas tentações que se apresentam de maneira tão perniciosa e sedutora em nosso caminho? O primeiro passo nesse entendimento é reconhecer a nossa vulnerabilidade. A Bíblia nos ensina em Tiago 4,7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa poderosa passagem nos convida a nos render completamente a Deus, a confiar plenamente em sua força que nunca falha e que é nosso eterno suporte nos momentos difíceis que enfrentamos. É através dessa entrega sincera que encontramos a verdadeira capacidade de resistir e de nos manter firmes, mesmo nas tempestades mais ferozes que a vida pode nos lançar contra. Adicionalmente, é comum ouvirmos que um dos maiores desafios em meio às tentações é a reafirmação do que realmente acreditamos e desejamos. Acreditar em nós mesmos e em nossa jornada com Deus proporciona a confiança necessária para lidarmos com as tentações que surgem em nosso caminho. Essa jornada vale cada passo e é também uma oportunidade significativa de crescimento espiritual e pessoal. A caminhada da fé é um processo contínuo de aprendizado e transformação, onde cada desafio nos molda de maneira extraordinária. Outro aspecto importante no enfrentamento das tentações é a autoavaliação.
Como podemos identificar essas influências prejudiciais que impactam nossas vidas cotidianas? Que hábitos precisamos evitar para não nos deixarmos levar? Ao reconhecermos onde estamos vulneráveis, damos passos concretos para nos protegermos, tornando-nos mais sábios e cautelosos em nossas escolhas. Vamos nos aprofundar nessa reflexão e ver como a conscientização pode pulsar como um poderoso passo na nossa jornada de fé. E aqui vai uma pergunta intrigante. Quais serão as ferramentas divinas que podemos usar para superar essas situações tentadoras? É uma questão essencial, e tenho certeza de que você não vai querer perder as respostas que revelaremos a seguir. Fique aqui comigo, pois as respostas podem estar mais próximas do que você imagina. E juntos vamos descobrir segredos para nossa vitória espiritual, que farão uma diferença significativa em nossas vidas. Outra dica crucial que podemos implementar em nossas vidas ao enfrentarmos as tentações é substituir pensamentos e ações negativas por verdades bíblicas consolidadas. Quando nos sentimos tentados, é extremamente importante lembrarmos constantemente que temos um refúgio seguro em Deus, um abrigo onde encontramos segurança, paz e a renovação que tanto necessitamos. Um exercício prático e poderoso que podemos adotar é memorizar versículos que refletem a proteção e força que vem do Senhor. Por exemplo, Salmos 119:11 nos ensina: "Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Este versículo serve como um escudo e uma armadura contra as setas da tentação, sendo uma ferramenta imprescindível na nossa luta espiritual. A prática de interiorizar a palavra de Deus é verdadeiramente transformadora. Quando conhecemos, aplicamos e meditamos nas Escrituras, fortalecemos nossas mentes e corações contra as tentações que surgem de forma tão sorrateira. Além disso, quando estamos munidos da palavra, conseguimos responder às tentações de maneira semelhante ao que Jesus fez, que ao enfrentar a tentação, voltou-se ao que conhecia e se apoiou no que tinha. Isso nos serve como um lembrete prático, que nos inspira a ser proativos em nossa luta contra nossos desafios diários. Agora, vamos abordar algumas maneiras eficazes de integrar essa prática valiosa em nossa rotina. Como você pode criar um ambiente que favoreça a meditação e o estudo da palavra de Deus em sua vida? Como transformar esse processo em um hábito prazeroso e estimulante à sua espiritualidade? Ao focarmos nesse aspecto, podemos obter melhores resultados em nosso crescimento espiritual e resistência em relação às tentações que se apresentam. Criar um espaço sagrado em casa, onde você possa relaxar, refletir e se conectar com as verdades de Deus, pode ser uma maneira poderosa de cultivar essa relação íntima com Ele e, ao mesmo tempo, fortalecer sua fé e confiança. Ademais, é fundamental ressaltar que Jesus também enfrentou tentações, e isso está documentado no capítulo 4 do livro de Mateus. Vemos como ele lidou com cada uma delas de maneira exemplar, respondendo a cada desafio com a palavra de Deus e com a força que advém de uma conexão espiritual íntima e constante. O que isso nos ensina de forma clara? Não há problema algum em enfrentar tentações. O que precisamos aprender é como conduzir nossas reações a elas. Nossas reações diante dessas tentações podem nos moldar, nos trazendo mais perto de Deus ou, ao contrário, nos afastando dele. Neste momento, encorajo você a fazer uma autoavaliação sincera. Como você tem reagido quando situações tentadoras surgem em sua vida? Está buscando a palavra de Deus com a intenção e sinceridade que fez Jesus? Um bom passo pode ser aquietar o coração e orar durante a tentação. Essa pode ser a diferença vital entre cair ou triunfar sobre as circunstâncias adversas que te rodeiam. Lembre-se de que, assim como os mártires da fé e os profetas do passado, você possui em si uma centelha divina acessível por meio da oração e meditação. Vamos refletir sobre isso juntos. Como a oração se tornou sua aliada em momentos de tentação?
Você já notou como buscar a Deus em oração pode modificar drasticamente as nossas reações perante as dificuldades? Essa conexão íntima que cultivamos transforma-se na chave que nos permite permanecer firmes e inabaláveis, mesmo em tempos de pressão e dificuldades. Cada oração é uma oportunidade para renovar nossa força, reforçar nossa esperança e reafirmar nosso compromisso com o caminho de fé que decidimos seguir. Por fim, uma prática poderosa que não podemos deixar de lado é o compartilhamento de nossas lutas com pessoas de confiança em nossa comunidade de fé. A Bíblia nos ensina em Provérbios 15:22 que onde não há conselho, os planos se desfazem, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Ter suporte durante nossas batalhas espirituais pode ser crucial. Muitas vezes ouvirmos a história de alguém que enfrentou desafios semelhantes pode nos encorajar e fortalecer nossa própria fé. Isso nos lembra que não estamos sozinhos nas lutas e que juntos somos mais fortes. Compartilhar o que sentimos com alguém pode ser um passo difícil e pode fazer você se sentir vulnerável, mas vale a pena. Ao abrir seu coração, você não deve ver isso como uma fraqueza, mas sim como um ato de fé e vulnerabilidade precioso, que na verdade promove o fortalecimento mútuo de todos nós. Esse sentimento de unidade e saber que não estamos sozinhos em nossas batalhas é extremamente positivo e edificante. Assim, crescemos juntos na fé e nos apoiamos em nossas jornadas. Como podemos cultivar esse espírito de comunidade em nossas vidas diárias? Como você pode incentivar aqueles ao seu redor a se abrirem também? O corpo de Cristo, que é a Igreja, torna-se uma fonte rica de força e renovação. Juntos, podemos enfrentar as tentações cotidianas com amor e apoio. Vamos trabalhar para criar um ambiente que favoreça o crescimento espiritual e a confidencialidade, onde todos se sintam seguros para compartilhar suas lutas e vitórias, sabendo que, em Cristo, somos um só corpo, unidos em amor e oração. À medida que chegamos ao final do nosso devocional, é de extrema importância refletirmos cuidadosamente sobre as lições que aprendemos a partir do versículo de 1 Coríntios 10,13. Este versículo não é apenas uma simples afirmação, mas nos ensina de maneira profunda que Deus é a nossa maior fortaleza, especialmente durante momentos de tentação e provação. As tentações que enfrentamos cotidianamente são inevitáveis e muitas vezes podem se tornar desafios enormes. No entanto, a boa notícia é que Deus sempre providencia um caminho de saída e soluções. Essa promessa nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando nos deparamos com dificuldades emocionais e espirituais. Quando nos confrontamos com a tentação, é vital lembrar que isso não é um sinal de fraqueza pessoal, mas sim uma parte da experiência humana. Todos nós temos nossas lutas e falhas, e reconhecer isso é o primeiro passo para superá-las. O Senhor conhece as nossas fraquezas e, ainda mais importante, Ele está sempre preparado e disposto a nos ajudar em cada situação que encontramos em nossa vida. Jamais hesite em buscar essa ajuda divina nos momentos mais desafiadores, porque você não está sozinho nesta luta. Em cada dificuldade, lembre-se de que a ajuda de Deus é constante, uma presença viva que nos ampara. Dessa forma, integremos oração e meditação bíblica em nossas rotinas diárias. Essas práticas são absolutamente essenciais, pois fortalecem nossa conexão espiritual e nos ajudam a estabelecer um relacionamento mais próximo e íntimo com o Senhor. É através da oração que encontramos paz, coragem e a força que precisamos para enfrentarmos as tentações que se avizinham. Portanto, convido você a reservar um tempo específico todos os dias para abrir seu coração para Deus, expressar suas preocupações e pedir a Ele orientação e sabedoria. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida, a oração é o lembrete de que nunca estamos sozinhos neste caminho. Deus se importa com você e sempre estará presente em cada momento de necessidade.
Lembre-se de que, ao sentir a pressão, isso é um sinal claro de que é hora de se voltar para Ele, buscar a sabedoria que Ele pode oferecer e confiar que o resultado sempre será para o nosso bem. Além da oração, outra maneira crucial de enfrentar as tentações reside na leitura regular da Bíblia. As Escrituras não são apenas um conjunto de palavras. Elas representam uma fonte rica de sabedoria, conhecimento divino e conforto eternamente disponíveis a nós. Ao estudar e meditar em versículos como 1 Coríntios 10, 13, você será constantemente lembrado de que todas as lutas são passageiras e que existe um propósito em cada uma delas. Essas passagens não apenas iluminam nossa jornada espiritual, como também nos equipam com verdades eternas que precisamos para resistir às armadilhas do inimigo que se colocam em nosso caminho. Sugiro fortemente que você crie um plano de leitura bíblica. Separe um momento do seu dia, mesmo que sejam apenas alguns minutos, para se dedicar à leitura da palavra. Ao cultivar esse hábito diariamente, você começará a presenciar uma verdadeira transformação em sua vida espiritual e emocional ao longo do tempo. Além disso, compartilhar seus desafios com irmãos e irmãs na fé é extremamente útil. Conversar e abrir-se para outros cristãos pode oferecer um novo nível de encorajamento, apoio espiritual e renovação emocional. O corpo de Cristo, que é a Igreja, torna-se uma fonte inestimável de força e união. Por fim, nunca deixe de se lembrar de que a esperança está sempre ao seu alcance, como um precioso presente de Deus para nós. Quando sentir que as dificuldades que você enfrenta são intransponíveis, faça uma pausa e volte seu olhar para o Senhor. Confie em suas promessas, pois Deus sempre cuida de nós. Muitas vezes, por meio dessas experiências desafiadoras, Ele nos forma e nos aperfeiçoa, moldando nosso caráter e nossa fé em processos que, por vezes, não compreendemos de imediato. Não desista de suas esperanças ou de sua fé. Lembre-se, o Senhor está sempre ao seu lado, abrindo portas, oferecendo novas oportunidades e forças a cada passo que você decide trilhar. Que possamos todos continuar a caminhar firmes na esperança, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis e que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Ao concluir, 1 Coríntios 10 e 13 nos ensina que não estamos sozinhos em nossas lutas e provações. As tentações podem apresentar desafios intensos, por vezes esmagadores, que nos fazem questionar nossa fé e nossa caminhada com Deus. Mas por meio da oração, estudo da palavra e da comunhão com outros cristãos, conseguimos enfrentar essas dificuldades e de fato sair vitoriosos, independente do quão árduas possam parecer. Lembre-se sempre, as lutas são temporárias e passageiras. Entretanto, o amor de Deus e suas promessas são eternas e inquebrantáveis. É essas promessas que nos sustentam e nos impulsionam a continuar em nossa caminhada, sempre buscando um relacionamento mais profundo, íntimo e significativo com nosso Criador. Se você se encontrar em um momento difícil ou enfrentando tentações que parecem intransponíveis, aceite neste instante a verdade de que a esperança sempre estará ao seu alcance, independentemente da gravidade da situação que você estiver enfrentando. Decida abraçá-la, permitindo que a luz de Deus ilumine seu caminho, mesmo nos dias mais escuros e nas noites mais longas. Convido você a compartilhar suas experiências nos comentários, pois juntos podemos orar uns pelos outros, edificar nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Se você gostou deste vídeo e se sentiu tocado de alguma forma, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa de uma palavra de esperança e encorajamento neste momento crítico. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e que Ele sempre seja seu refúgio e fortaleza em tempos de tribulação e momentos de necessidade. Estamos todos juntos nessa caminhada. E que a luz de Cristo sempre ilumine seus passos, trazendo paz, amor e esperança a cada novo dia que se apresenta diante de nós.
Até a próxima oportunidade, onde continuaremos a explorar juntos as verdades divinas que nos fortalecem e nos unem como um só corpo em Cristo.